Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui a Alessandra Hora, ela que é presidente da Associação das Famílias de Anjos aqui do estado de Alagoas. Alessandra, muito obrigado. A associação, a AFAEAL, ela se dedica, ela reúne que tipo de família? Boa tarde, Wendel. Muito obrigado também por nos receber aqui. A associação, ela cuida e acolhe as famílias e as crianças que foram acometidas pela síndrome congênita do Zika vírus. E isso daí foi um início, na verdade, ela acontece há quanto tempo a associação diante de um quadro que foi terrível, né, nos últimos anos, né? Isso. A gente, quando o diagnóstico do meu neto veio à tona, né, do Eric Gabriel, o que aconteceu foi que eu, como as outras mães, a gente ficava nos perguntando e o que era aquilo tudo, né, que estava acontecendo nas nossas vidas, e como todas, sem chão, né? E foi aos pouquinhos que fomos nos conhecendo e vendo a necessidade de cada uma e sabendo que a gente, em torno de si, nos fortalecia. Então, foi daí que foi a iniciativa de construir a associação, a AFAEAL. Foi nesse intuito de cuidar e acolher as famílias que tiveram os filhos acometidos pela síndrome. São quantas famílias? 125. 125 famílias, são todas alagoanas? Todas alagoanas. E geralmente da capital ou do interior? Do interior. E imagino que para o interior seja ainda mais difícil, né? Muito difícil. Para o interior ainda eu posso dizer assim, mais angustiante, né? Porque existe também muita mãe que até hoje ainda não sabe da realidade da patologia do filho, porque os médicos não são bem claros, eles não falam realmente o que a criança necessita e nem o que a atenção básica deveria fornecer para essa criança e essa família, de todos os municípios. Sempre deixa a desejar, né, e a falta da assistência. E você lembra quando foi, a gente já falou agora um pouco, quando recebeu essa notícia. Como chegou essa notícia para você? Essa notícia chegou, eu tinha perdido meu filho, que é o pai do Eric Gabriel. Certo. E o Eric, numa semana depois do assassinato do meu filho, o Eric veio ter a primeira convulsão. E foi uma surpresa. Porque não foi detectado na gestação? Não, não foi. Não foi. Inclusive, a mãe do Eric fez 3 ultrassonografia e nenhuma delas apareceu nem o sexo do Eric. Só veio tudo quando ele nasceu. E quando ele nasceu, colocaram no cartão de vacina que ele era suspeito de microcefalia. Mas não avisaram nada a gente, né? Pra gente, assim, é até meio complicado, porque eu acho que eles deveriam ter falado, mas não falaram. E nesse período o Eric veio ter a primeira convulsão. O Eric nasceu com um perímetro da cabeça cefálico, pequeno? 32. 32. 32 de PC. E vocês notaram que a cabeça era pequena? Ele só tinha uns atrofios. Não era totalmente, o crânio dele não era totalmente pequeno. Na realidade, o cérebro dele é que é atrofiado. Entendi, ou seja, o crânio era num tamanho normal, Isso. mas dentro é que tinha feito a atrofia. Isso. E ele só tinha uns atrofios bem pouco na cabeça. Não era o crânio mesmo, o micro. Uhum. Só eram uns atrofios pequenininhos na cabeça. E então, dentro do crânio era que estava o cérebro atrofiado. Isso na rede pública? Na rede pública. Foi feito esse trabalho? Foi. Só com 2 meses que se descobriu? Com 2 meses. Na realidade, ele teve a convulsão, foi para o hospital, tomou a medicação e voltou. Em seguida, ele começou com uma tosse, e ele foi diagnosticado com pneumonia típica. Aí voltou novamente para o hospital. E lá no HGE, ficou interno durante os 4 meses. E nesses 4 meses foi que veio ter o diagnóstico da microcefalia e o diagnóstico da cardiopatia do Eric também. Ou seja, ainda veio com um problema cardiopático. Cardiopático. Como foi isso? Essa informação foi devido já à convulsão ou foi aparecendo nos exames? Foi aparecendo nos exames.
Hoje, o que é que o Eric precisa de assistência? O Eric hoje precisa da assistência, a fisioterapia, a fono e a medicação. Só. Medicação todos os dias? Todos os dias. São quantos remédios? Ele toma 2 vezes ao dia o carbamazepina. Que é para convulsão? Para convulsão. A cardiopatia dele, ele fez a cirurgia, tem 7 meses. Agora em junho ele vai voltar novamente para fazer todos os exames para ver como é que está a parte cardíaca. Sendo que a medicação do coração dele já foi toda suspensa. Já foi toda suspensa. Toda suspensa. Quantos anos tem o Eric hoje? 3 anos. Como é que ele está? Ele, para a vista das outras crianças, o Eric está super bem. Muito bem mesmo. Você olha para ele, você não diria que ele tem nada, né? Na realidade, ele só tem o pezinho meio tortinho, que já está ajeitando, já ajeitou muito para a vista do que era. Isso o quê? Com o ortopedista? Com o ortopedista, e ele usa uma baunilha na botinha. E a mãozinha dele, porque ele não passa muito tempo segurando, ou qualquer material que ele venha segurar, objeto, brinquedo, ele não passa muito tempo segurado na mão direita. O que eu imagino seja o trabalho do fisioterapeuta. Isso. Ele faz quantas vezes fisioterapia? Uma vez. Uma vez faz esse movimento da mão. Isso. E desenvolvimento, fala, andar, essas coisas? A fala, o Eric tinha perdido, quando ele teve uma convulsão que durou 4 segundos. Ele perdeu a fala, mas agora voltou, está voltando de novo. E a gente fica super feliz, porque ele praticamente está falando quase tudo. Legal. E desenvolvimento, já tem ido para a escola? Tá indo para a escola. O desenvolvimento dele é lento, mas ele está se desenvolvendo. É um motivo de grande alegria, né? Eu acredito que dê muito medo no início, né? Muito medo mesmo. E assim, o medo ainda não acabou porque é constante. Porque cada convulsão é uma perca, né? Uma perca que foi conquistada. Então, assim, a gente morre de medo que ele venha ter uma convulsão maior e que venha ter um mais comprometimento. Entendo. E isso daí é o normal de todas as famílias que estão na associação? Todas. Como vocês têm convivido? O que é que vocês têm visto dia a dia? O nosso dia a dia, ele é bem, apesar do amor, né? Porque a gente aprende também muito com eles, né? Cada sorriso, cada olhar, a gente fica super alegre, né? E a dor de um é a dor da outra, eu costumo falar isso. Mas é muito trabalho, muito mesmo. Mas não deixa da gente superar. Vocês precisam ter uma dedicação intensa para... Com certeza. Qual o tamanho dessa dedicação? 48 horas por dia. Tem que ser dedicada ao Eric. Tem que ser dedicada ao Eric. E hoje, com a associação, eu até deixei mais o Eric de lado, ele fica mais com a outra avó, e eu também me dedico para a associação. Qual é o tipo de dedicação que exige o Eric? O Eric tem que estar sempre do lado dele, porque ele é uma criança que ele anda, agora ele está andando. E assim, como qualquer outra criança sem patologias nenhuma, os cuidados da queda, de estar mexendo onde não pode estar mexendo, em tomada, e ver cada desenvolvimento dele, ou cada coisa que ele venha não poder fazer, para levar para o neurologista e ao fisioterapeuta. Como é que vocês têm visto, de uma certa maneira, o que é que vocês têm aprendido dia a dia com casos diferentes? Eu acredito que o Eric tem as suas características, outros têm outras. Isso. O que é que vocês têm aprendido uma com as outras em termos de dificuldades? A gente tem aprendido muito. Se colocar também no lugar da outra, né? Ver a necessidade da outra. E a gente aprendeu até ser médica, né? É mesmo? Até ser médica, né? No momento do socorro, no momento de saber lidar com a situação das crises, do engasgo, de um modo em geral. Então, a gente aprendeu de aspirar, né? Então, a gente aprendeu o dia a dia. Né? Antes do Eric, o que é que você acha que... O que é que o Eric te deu em termos de crescimento? Ele me deu muita alegria,
né, em primeiro lugar. Parou mais de estar no hospital, já mesmo porque ele só vivia internado. Era uma semana em casa, uma semana no hospital. E no desenvolvimento dele, ele vinha apresentando melhorias. Você falou que são 125 famílias. O que é mais complicado para a associação atender dessas famílias? O mais complicado é no termo quando a criança está sentindo convulsões e está sem a medicação. Falta remédio? Muito. Nos postos? Nos postos, na Farmex, em tudo. E a gente tem que comprar. Faz a vaquinha para comprar. E isso daí é recorrente? Muito decorrente. O Sabril mesmo, ele é uma medicação, que é o Vigabatrina. Ele está com 2 anos. Que não entra? Que não entra, na Farmex. Né? E ele é uma medicação super cara. Né? Ele é um anticonvulsivo dos mais caros que tem. Tem o Quepra também. E vocês procuraram a Defensoria Pública? Procuramos. Inclusive, eu levei uma demanda, tem uns 20 dias, para a Defensoria. E o que é que resultou nisso? Que eles estão esperando, porque também eu tive que fazer... Primeiro tem a reunião com o secretário, que foi ontem, para poder entregar para ele a medicação que estava faltando e vou levar a resposta para o pessoal da Defensoria. E isso daí ficou para quando, essa resposta? Ficou para segunda. Para segunda-feira. Segunda-feira. Fora medicamento, o que é que mais é necessário? Órteses, que é as OPMs, que é órteses, cadeiras de roda, paunilha, extensores, esses aparelhos que tem criança que já tem completaram os 3 anos e ainda não tem. Inclusive estão super pesados e a mãe carrega ele no colo, né? Tem criança que está pesando 19 quilos. Para ficar com ele o dia todo no colo, não é fácil. Onde a gente tem várias mães, que ela é mãe e pai, porque foram abandonadas pelo companheiro e não tem família. O índice, o número de divórcio é muito alto? Muito, muito alto. Muita gente abandona mesmo? Muita. Por quê? Eu acho que é por causa da carga. A carga que eu falo assim, não quer entender... Porque tem muitos homens, né? Inclusive você é um, mas tem muitos homens que também não se colocam no lugar da mulher, né? Acha que é fácil, né? Cuidar de uma criança, não só da síndrome congênita do Zika, qualquer criança especiais, com patologias diferentes, e cuidar da casa, e quando chega, que não está pronto aquilo que ele tinha o antes, e não se conforma, sempre quer a mais. Né? Às vezes, o dia a dia é tão corrido que à noite a mulher está super cansada. Né? Então, deita para um lado então acho que ali vai esfriando. Né? Vai esfriando e o relacionamento vai acabando. E falta apoio, inclusive, psicológico. Isso. Até nesse campo de como a vida muda desse casal. Isso. Falta muito. Que apoio psicológico vocês receberam nesse tempo? Nesse tempo, o apoio psicológico... Agora tem 5 meses que a UCISAL, mas só para quem faz tratamento lá, faz uma roda de conversa. Com quem? Com o cuidador, que no caso é a mãe, mas não é com o casal, é com o cuidador. Para a gente conversar, dialogar, só que não é a mesma coisa. Mas agora na associação a gente tem um voluntário também, que ele é psicólogo, e atende toda sexta-feira, tanto a mãe como o pai, os cuidadores, porque é essencial cuidar dos cuidadores para poder a criança estar bem. E é um trabalho que não é rápido, né? Não é. Inclusive a gente tem mães que estão com problemas psicológicos, né? Estão tomando medicação e assim, é bem complicado, né? Graças a Deus, eu falo todo dia, Deus, assim, por um acaso, achou que eu não era merecedora do meu filho, tirou, mas deixou o meu neto. E eu tenho uma família super de coração aberto, que me dá o total apoio e dá o apoio ao meu neto. E meu esposo também. Porque se fosse outro, já tinha ido embora. Porque não é fácil. Não é fácil.
Eu estou aqui com a Alessandra Hora, a gente está falando aqui da Associação de Famílias de Anjos aqui do estado de Alagoas. A gente vai falar também da campanha que a AFAEAL está fazendo agora nesse momento. A gente vai para um breve intervalo, volta daqui a instantes com a Alessandra Hora. Vamos falar mais sobre isso, falar sobre a necessidade de apoiar essa causa. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Alessandra Hora. Ela que é presidente da Associação das Famílias de Anjos aqui do estado de Alagoas, associação que atende crianças e as famílias de quem teve, o Zika vírus, a síndrome congênita do Zika vírus. Nós tivemos uma epidemia forte nos últimos anos. Isso fez com que, exemplo, a associação tem 125 famílias, mas acredito que tem muito mais pessoas aí precisando de apoio, não é, Alessandra? Tem muita gente. Inclusive, esse pessoal, essas famílias que a gente tem associado na associação, foi um boca a boca, um passando para outra, falando da existência da associação, nossas redes sociais também. E o pessoal foi acessando e a gente foi pegando o WhatsApp, aí conversando, mande foto do exame. E aí a mãe mandava e depois a gente ia fazer a visita. E vocês conseguiram um apoio assim espontâneo, voluntário de médicos? O único médico até agora é o psicólogo. O psicólogo? É. Os outros só pela rede pública? Só pela rede pública. E como tem sido a facilidade de acesso na rede pública para esses médicos? O acesso que nós temos, ele é bem complicado, que deveria ser muito mais fácil. A Secretaria do Estado colocou um fluxo, que esse fluxo só é atendido, no caso, aquela criança que ela é atendida naquele centro de reabilitação, que ela faz a fisioterapia, ela não pode ir para outro. Ir para o médico em outro centro de reabilitação. Por quê? Porque ela diz que perde o controle. Sendo que, às vezes, aquela família não consegue naquele centro e fica, eu costumo falar, sem assistência. Né? Porque está tentando e não consegue. E aí eu vou conversando e faço um paliativo
E aí a criança não pode ficar sem o atendimento, tem que ser atendida. Se lá não tem, aqui tem que ter. E consigo, mas é bem complicado. Quando se pensa nesse sentido de apoio, isso daí pode ser fundamental para uma melhora, né? Não ter rapidamente esse atendimento, né? Isso. Eu sei que a associação ela é um ato voluntário, ela deve dar um trabalho para organizar todo mundo, falar com todo mundo, apoiar todo mundo. E para apoiar a associação, primeiro, onde ela fica? A associação fica localizada no conjunto Professor Paulo Bandeira, na quadra 13, número 1, Benedito Bentes 2. Certo. E o telefone? O telefone é o 98728-0831. 98728-0831. Quem fala? Com quem fala? Fala comigo mesmo. Com você mesmo. Isso. Que tipo de apoio ajudaria a associação? Todos os apoios. Além de financeiro, exemplo, precisa de fralda, por exemplo? Isso. Precisa e como? É? Por quê? Porque as crianças, elas usam fralda, inclusive no município está faltando, tem 7 meses que não chega a fralda do tamanho deles. Então, o gasto é enorme de fralda, porque a partir dos 2 anos, o pai é quem tem aquele dever de dar assistência total ao seu filho. Uhum. Mas quando a criança ela passa a ser uma criança especial, uma criança com patologias, o município e o Estado têm que entrar com a contrapartida deles. E não tem dado? Não Nenhum, tem. nem Estado, nem município? Nem Estado, nem município. Tem sido uma peregrinação entre as farmácias, essas coisas? Muita peregrinação. Inclusive as mães vão para a fila e quando chega na hora não tem a fralda. Não tem a fralda? Não tem. Além da fralda, leite é necessário? Também. Que tipo de leite? O Neslac, porque eles têm muita prisão de ventre, né? E o ninho prende muito. O Neslac, o Nancomfort, que a maioria toma. E o ninho é o que tem o óleo de soja. Esses são os leites indicados? Indicados. A pessoa que se interessar pelo trabalho, em ajudar a associação, ela deve ligar e tem como conhecer a sede? Tem sim. Tem como ir lá. Quem quiser ir lá, as portas estão abertas. Ela é aberta de 8 a meio-dia. Aí fecha meio-dia e abre novamente das 14 às 17. O que é que vocês estão pensando para a Páscoa? Para a Páscoa, a gente está querendo fazer uma campanha, né? Uma campanha para que a sociedade toda nos abrace, porque como eles são crianças, que a maioria deles não come chocolate e nem pode comer chocolate, então a gente pensa de receber nessa campanha que a gente vai fazer, de pedir fraldas, leites, suplementos, espessante, porque a maioria deles se engasga com a água. Então, quando eles colocam o espessante, a água fica grossinha e eles deglutem. Deglutem, isso daí. Me conta uma coisa, além dessa Páscoa, vocês precisam do dia a dia dos 365 dias. Como tem sido o apoio do BPC para vocês? O BPC ele é essencial, né? Ele é essencial para a família que recebe, porque ele é uma renda para complementar, né? Isso é o quê? Um salário mínimo? É um salário mínimo. Onde tem família que não, como o Estado não está fornecendo o Sabril, a farmácia do Estado, a Farmex, não está fornecendo, o BPC é o dinheiro que é usado para comprar essa medicação. Temos crianças que tomam 3 caixas de Sabril por mês, onde cada uma delas custa R$305, R$295, no mínimo R$280. Então, assim, é muito... Isso a criança não só toma medicação. Aí tem o leite, tem a fralda, tem outras medicações por conta deles terem as defesas muito baixas, eles adoecem muito, né? Tem muita pneumonia, muita crise de tosse alérgica, então precisa de outras medicações que venham a ser supridas e que o BPC ele é essencial. Chega a ter algum tipo de problema para receber o BPC? Temos várias famílias que ainda não recebem. Sério? Por conta da renda per capita. Como é isso?
A renda per capita é um salário mínimo dividido para 4 pessoas que moram numa casa. Então, se passar das 4 pessoas, a criança tem o direito de receber. Certo. Caso contrário, é impactado e não recebe. Ou seja, uma família que um deles receba mais de um salário mínimo e tenha 3 pessoas dentro de uma casa, 4 pessoas dentro de uma casa, ela não recebe. Não. E tem que pagar R$700 a R$1.000 de remédio como Sabril. Isso. Como é que se alimenta? Infelizmente, né, tem que viver como Deus quer. Né? Muitas vezes o pai ou a mãe não compra a medicação completa para poder a criança parar de ter as crises, estacionar as crises, para poder também ter algo dentro de casa para ele comer. Porque ele também que é meio para todo mundo, né? Para então, todo mundo, porque se fazer feira, para tudo, para pagar aluguel, luz, pagar o aluguel, para tudo isso. Para tudo. Tem sido difícil para todo mundo, acredito. Para todo mundo é muito difícil. Mas infelizmente é como Deus quer, né? A gente vive como Deus quer. Porque se Deus nos deu, é que eu costumo falar, se Deus deu filhos especiais, a gente é porque tem algum propósito. Qual o papel da religião para vocês? O papel da religião, cada um tem a sua crença, Uhum. né? Cada um com sua crença, mas é fundamental. O importante é a gente crer em Deus. Isso dá um conforto a vocês? Vocês se seguram Sim. nesse sentido? Sim. Uns ora, outro reza, outro cura, e aí por diante a gente vai. É um apoio, como é que tem sido esse apoio? A igreja que vocês vão chega junto, abraça vocês nesse sentido? Abraça, ora, aconselha. Então, assim, é muito importante. Tem momentos que a gente se sente como se não fosse um nada, somente quando a gente vê eles doentes, né? Eu falo assim, ultimamente eu ouvi muito falar neles, porque assim, eu não sei mais falar só no Eric, Sim. né? Eu falo neles porque quando a gente vê um doente e a gente fica angustiada e querendo que ele fique logo bom e que outro não venha adoecer. Né? Então a gente faz uma rede de oração. Vira todo mundo filho, né? É, todo mundo é filho. Hoje eu costumo dizer que eu tenho vários netos. Hoje você divide esse trabalho do Eric, da atenção com o Eric, com a mãe do Eric? Com a avó. Com a avó do A Eric? avó materna. Eu sou a avó paterna. Você é a avó paterna. Não foi fácil para a mãe do Eric? Não, a mãe do Eric ficou com 15 anos, né, no tempo que o Eric nasceu. Ela tinha 15 anos e foi bem difícil. Hoje, ela já olha ele num olhar diferente, mas antes não era assim. Não tinha preparo psicológico para isso? Não tinha. E isso daí é mais um motivo para o Estado estar próximo, né? Isso. De apoiar, porque a família precisa estar forte nesse momento. Isso. Tem que fortalecer a família para poder entender e aceitar aquela situação. Você disse que o Eric está na escola. Tá na escola. Como foi a entrada do Eric na escola? Foi muito bom, apesar que ele chora muito, né? Porque ele ficava só comigo, a outra avó. Então, assim, no momento que ele foi para a escola, a gente não fica, só fica lá aquela horinha e sai. Uhum. Quando ele procura aqui não acha, ele chora muito. Mas aí depois ele se interte com os amiguinhos, aí bota para chorar de novo. Aí ligam e vem aqui, porque a escola é lá próximo mesmo. Vem aqui, olhar o Eric que ele tá chorando. Aí a gente vai lá, olhar ele, e ele vai se entretendo, porque o que ele gosta é dos amiguinhos. Ele faz aí, é tão lindo quando ele faz, vovó, tem amiguinho? Eu digo, tem, vovó, tem amiguinho. Então, assim, é muito... Hoje eu posso dizer que, quando eu ouvi o diagnóstico do Eric, o médico dizia que ele não ia andar, que ele não ia falar. E não é assim, né? Diagnóstico não é destino. Né? Hoje o Eric anda, o Eric fala, e para mim eu só agradeço a Deus, é uma conquista. Muito bem. Quero reforçar, a Alessandra Ora e a Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas fica no Conjunto Paulo Bandeira, na quadra 13, número 1, Benedito Bentes 2. Eu acho importante que quem possa apareça, conheça, entenda a realidade, né? Se sinta empático, se sinta no lugar, se coloque no lugar, que nós somos uma sociedade, né? A gente entende esse sentimento de família logo depois que você vê essa questão de sociedade. E você pode ter informações e colaborar no que for preciso pelo telefone, pegando informações com a própria Alessandra, com o
98728 0831. Eu agradeço muito a Alessandra, eu vou reforçar o número 98728 0831. Alessandra, parabéns pela ação. Eu Obrigada. sei da dedicação não só ao Eric, mas a todos que fazem parte da associação, das famílias, de quem teve a síndrome congênita da Zika, né, no seu dia a dia. E eu quero que vocês todos tenham sucesso em conseguir todo o atendimento que merece. Obrigada. Tá bom? A gente agradece. Muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo. A gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Eclivan Marcel, ele que é psicoterapeuta. Eclivan, hoje, qual o papel da arte numa terapia estabelecida? Hoje a arte, ela tem, dentro dessa ideia da função terapêutica, ela tem múltiplas indicações. Agora, tendo claro esse objetivo, que seria dentro da função terapêutica da arte, você ter esse objetivo claro. Por exemplo, quando você vai trabalhar num público infantil, aí no público infantil você ter claro quando você monta uma técnica uma técnica terapêutica em arte e terapia, e se utiliza a arte,
você ter claro, muito, muito claro, quando você está construindo essa técnica, que material você usa, e qual o direcionamento claro e concreto você quer dar para aquele caso específico. Porque, por exemplo, duas crianças com o mesmo diagnóstico, por ter uma personalidade diferente, e aí é muito aquilo que a Nise colocava, do respeito à singularidade do outro, ela manifesta o mesmo quadro de uma forma diferente, porque ela responde aos estímulos do meio de uma forma diferente também. Quando você pensa em adolescente, dentro da especificidade também da fase, assim como da criança, você tem que também ter isso claro. Se você vai trabalhar, no caso de adolescente ou pré-adolescente, que hoje se a gente pensar, para exemplificar, por exemplo, se você usar a arte num caso de dependência química, e aí você quer trabalhar a arte dentro de uma função terapêutica para trabalhar um elemento não, vamos dizer assim, um sintoma da dependência química específico. Exemplo, normalmente o dependente químico ele apresenta, enquanto sintoma clínico, um alto grau de agressividade. Aí a gente pega, como a arte-terapia faz isso, ela vê, primeiro, vamos estudar que material eu seria indicado para se trabalhar isso. Certo. E aí, normalmente, a gente usa a argila. Certo. E aí, é o mesmo processo, contanto que você, resumidamente falando, respeite essa singularidade. Ou seja, a maneira como esse determinado adolescente, essa determinada pessoa, manifesta determinado quadro clínico para você agir terapeuticamente e ter uma evolução positiva. Mais positiva, entendeu? Entendo. Porque se a pessoa não faz essa relação, a evolução clínica ela pode ser até negativa. É exemplo do caso da dependência química. Certo. O paciente, por exemplo, ele não aderir muito bem ao tratamento. E costuma não aderir? A dependência química, ela por si só, ela se é que existe um quadro fácil, né? Analisando globalmente a ideia da saúde mental do indivíduo, se dentro do contexto do adoecimento mental, se existe um quadro que não seja complexo. Mas, exemplificando a coisa da dependência química em si, ela, por si só, ela é um quadro muito complicado, porque você tem que colocar a arte-terapia na sua máxima de desenvolver o potencial criativo, de colocar para aquele indivíduo que normalmente é muito focado no negativo, e tem aquela coisa que muitos dependentes químicos falam, a droga, eu não entendo porque muitas vezes me botam aqui. No caso, por exemplo, porque há casos tanto de internação compulsória, que é pela justiça, como casos de internação involuntária, quando chega aquele extremo da família interditar o paciente, que normalmente por si só, se normalmente a dependência química já é complicada, nesses casos são mais complicados ainda. Aí você pode até me perguntar por quê. É só pelo fato de... É aquela ideia muito do sensibilizar e do conscientizar. Certo. O paciente entra no tratamento, no ele entra nesses casos
sem a consciência de que precisa. E aí o processo fica mais complicado em termos de evolução clínica, porque a equipe tem que sensibilizar e conscientizar ele lá dentro. E que ele é responsável pelo próprio processo de saúde dele. A aceitação, Eclivan, de que você tem um problema, é sempre um problema? Não. Isso entenda. Isso vou tentar fazer algo bem mais... Isso eu coloquei como dois casos específicos. Eu vou tentar algo mais leve. Quando o paciente ele se interna e ele aceita a internação e ele internaliza que ele precisa, a coisa se torna, vamos falar assim, menos complexa. Porque ele responde melhor e ele adere, pelo fato dele aderir melhor à terapêutica. Entende? E quando a gente chega com a arte-terapia, num contexto como esse, porque, na verdade, a arte-terapia, ela tem dentro da função de terapêutica, ela tem vários usos. Eu tô exemplificando um. Eu vou tentar fazer um exemplo mais leve. Certo. A gente tem casos de dependência química, mas a gente poderia dizer um caso mais grave, que seria uma esquizofrenia. Certo. Né? Mas você também tem o caso de uma neurose. Certo. Você imagina chegando num grupo social qualquer, clube, igreja, e dizer assim, você é um neurótico, e a pessoa dizer, tudo bem, eu aceito isso, vou lidar com isso? Normalmente, quando chega instalado com um quadro de estrutura neurótica, não chega exatamente assim, com a ideia de se apresentando necessariamente. Ele chega com um diagnóstico de ansiedade. Sim, imagino. E o quadro de ansiedade, ele não entra dentro de uma estrutura psíquica... Porque ansiedade é um sintoma, né? E tem os transtornos de ansiedade. Quando eu falo ansiedade, ele pode se apresentar tanto como sintoma, como você bem falou, como transtorno. Como diferenciar para o nosso telespectador isso? A ansiedade, ela pode ser causada, por exemplo... Antes de tudo, a ansiedade é normal. É um sintoma normal. Isso. Você não é um ansioso, não precisa se desesperar, né? Era onde eu ia chegar. Eu estou ansioso. Pronto. Talvez, assim, talvez não, com certeza, a ansiedade no mundo de hoje seja o sintoma, vamos falar enquanto sintoma, sim, dentro disso que você falou, que foi muito pertinente, seja o sintoma que mais contextualizado à modernidade. Mais característico. Mais característico à modernidade. Aí você pergunta por quê? Aí eu sempre me lembro, eu sempre me reporto a aquele filme que hoje é atualíssimo, até hoje é atualíssimo, como aquele filme do Tempos Modernos. Sim, de Chaplin. Do Chaplin. Que o ser humano está o tempo todo e está o tempo todo meio que correndo atrás de uma meta e às vezes até direcionando a sua energia, e aí entra a questão do estresse, a coisas muito ligadas a apenas a conseguir a coisa do capital, a coisa do financeiro, a coisa de quando você chega no consultório, que é muito curioso, de pessoas que estão nessa coisa do automatismo, de trabalhar, que não tem passatempo. Não relaxa. Não relaxa. Chegou em casa, continua trabalhando. Você chega para a pessoa no consultório, é muito curioso. Você chega para a pessoa no consultório, aí você chega para o paciente e pergunta, qual é o seu passatempo? Não, eu gosto muito, doutor, de lavar a casa, lavar prato, cuidar dos meninos.
Aí assim, normalmente eu deixo a pessoa falar. E aí eu repito a pergunta. E ela diz, não entendi porque o senhor repetiu a pergunta. E aí eu deixo claro, na relação clínica, que essa pessoa não está tendo passatempo. E aí que vem a interrogação. Outra coisa que a gente vê muito na clínica, que aí tem a ver também com o processo de ansiedade, porque há também um acúmulo de tensão. As pessoas não estão tendo... a impressão que eu tenho, como psicólogo que está na clínica hoje, que as pessoas hoje não estão tendo lazer. E tanto o lazer como brincar na criança, o lazer no adulto como brincar na criança, são coisas sérias. Eu me lembro de um estudo que eu fiz na época que eu trabalhava no Procon, que eu fui o primeiro psicólogo de lá. E aí eu desenvolvi um estudo de psicologia econômica e do consumidor. E aí eu peguei um trabalho da Vera Rita de Mello, que ela é consultora, ela era na época consultora do Procon de São Paulo. E uma das coisas que ela colocava, que o ser humano, nessa modernidade, por exemplo, não adoecer, deveria fazer um checklist de prioridades na sua vida. Só que não é prioridade já aquela prioridade da agenda do ansioso. Que a agenda do ansioso, o que é que ele faz? O cara com 30 anos se planeja para quando tiver 50. E no caso do ansioso, ele está sempre fazendo esse planejamento? O ansioso, alguns casos, né? Porque é como eu disse a você, da questão da singularidade. Cada pessoa manifesta, cada grau de ansiedade, o ansioso ele tem um grau, e ele se manifesta de uma forma diferente. Entendo. Você pode até num belo dia de trabalho, você se perceber que está com dificuldade de respirar. Isso é um grau de ansiedade grave já? Tem graus de ansiedade grave que você começa a ter sintomatologia de taquicardia, por exemplo. Isso já é grave. E tem graus... Já se expressa no corpo. Isso. Tem graus de ansiedade que chega a instalar fobia. Eu imagino. E assim, Síndrome vamos falar do pânico. sobre isso e também como essa arte-terapia pode ajudar nesse ponto. Eu estou aqui com o Eclivan Marcel. Ele que é psicoterapeuta, é arte-terapeuta também. Isso. A gente vai voltar daqui a um instante para poder falar mais com ele sobre isso. A gente volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast.
I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Eclivan Marcel, ele que é psicoterapeuta, arte-terapeuta, e a gente fala... O SUS já contempla a arte-terapia? Existe uma resolução que eu aconselho que o pessoal pesquise, do Ministério da Saúde, que foi na época acho que do Temer, que o Temer era presidente. E essa que na verdade foi final de Dilma e período do Temer, que isso foi se consolidando no final do governo Temer, que é a implantação das terapias acolhedoras no SUS. Certo. Só que o que é que acontece? Para isso ser implantado integralmente, com todas as terapêuticas acolhedoras, isso precisa ainda de tempo. Na verdade, depende muito da questão do gestor. Tem estados que o SUS tem, por exemplo, meditação. Que tanto a meditação como a arte-terapia, a gente estava no bloco anterior falando sobre a questão da ansiedade, eles são indicados para... com estudos, inclusive, comprovados pela neurociência, principalmente com relação à meditação, para o tratamento da ansiedade. Só que, mais uma vez, como toda lei, isso é maravilhoso. Mas depende da questão do gestor, né? Da questão concreta, da vontade. O gestor que não quiser implementar, deixa parado. Deixa parado. Qual o papel que você acha que deveria cumprir a arte-terapia e a meditação no dia a dia da saúde pública? Pelo processo, certo? Tem a discussão em termos de saúde pública do Humaniza SUS. E eu acho que entraria aí da questão da humanização da assistência. Certo. E aí tem estados que chegaram na questão da estratégia de saúde da família e do próprio PSF. Você ter espaços ou dentro do posto de saúde ou em algum local da comunidade para você implantar algum trabalho. Certo. E necessariamente, assim, eu já tive experiências de fazer trabalhos voluntários em comunidade e em termos de saúde mental, até pelo contexto que eles vivem socialmente, essas populações são muito... A coisa da saúde mental, a coisa do adoecimento psíquico é muito presente, porque eles vivem muito cotidiano de violência. Não é só aquela coisa que a OMS coloca, que saúde mental, vamos falar de saúde como um todo, que saúde, porque a saúde mental ela entra, tá? Que saúde ela é mais do que a ausência de doença, ela implica como qualidade de vida. Você percebe nessas comunidades, por exemplo, que elas precisam ser escutadas. E você percebe nessas comunidades que elas vivem um cotidiano de constante gatilho de adoecimento. Exemplo, pessoas que veem os parentes morrendo na porta. Casos de vizinhos sendo assassinados na porta de casa. Cotidiano de violência, de roubo, de estresse. Seus filhos sendo aliciados por traficante. E automaticamente a pessoa, trabalhador e pai de família e mãe de família, tem que ficar calado. E aí você vai para um canto desse, automaticamente a gente como profissional, eu me lembro de um trabalho que eu fiz na Xande Jaqueira, e
ela dizia, olha, eu tô... Aí a gente... Eu tive meu parente assassinado na porta da minha casa. O meu vizinho morreu há 2 meses atrás, e eu presenciei. Eu vi tal criança sendo aliciada por um traficante. E aí, quando a gente, como profissional, pega uma realidade dessa, a gente bem que a gente sabe caminhar, sabe? Mas quando a gente vai e caminha, a gente chega assim e diz, segue aquela recomendação. Vamos encaminhar para facilitar a vida do indivíduo, a unidade de saúde que seja mais perto da comunidade dele. Quando a gente vai caminhar, e aí isso tem a ver, isso está intrínseco com a questão da saúde mental, entende? Uhum. Quando você vai caminhar, você diz assim, uma pessoa com um diagnóstico já constatado de transtorno psiquiátrico. Aí você chega e pergunta, tu mora onde? Eu moro num determinado bairro. No teu bairro tem posto de saúde? Tem. Tem psiquiatra? O psiquiatra... Eu há 6 meses eu estou tentando marcar e não consigo. E às vezes tem posto que não tem psiquiatra. Eu digo, tem CAPS? Tem. O que é que tem no CAPS? Em termos de equipe, de especialistas. Aí tem posto que, por exemplo, tem psiquiatra? Não. Tem clínico? Não. Tem só uma pessoa que faz uma atividade durante o dia. Eu digo, vem cá, essa pessoa, você viu na bata dela o nome de terapeuta ocupacional? Eu digo, Ela disse, terapeuta ocupacional, doutor. Que às vezes eu fico confuso, eu não sei se é a mesma coisa que psicólogo. Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. E aí a gente, como profissional, a gente aprende que a gente tem que trabalhar em rede, a ideia da rede de atenção psicossocial, a gente tem que dialogar porque todas as profissões são importantes. Uhum. Só que na prática, o cidadão que está nessa situação de vulnerabilidade, ele não encontra acolhimento nem assistência. E aí a gente, como profissional, a gente precisa também fazer um trabalho pessoal da gente se submeter à psicoterapia para a gente também não adoecer. Que é comum, né? Porque a gente entra no certo sentimento de impotência. Como é que você vai ajudar? Tinha vezes que eu dizia assim, olha, no CAPES, a moça dizia, não tem psiquiatra, a moça disse. Eu digo, mas tem clínico? Eu tenho. Pronto. O clínico é generalista, eu digo, vou encaminhar para o clínico. Aí tinha vez que era a realidade de clínica geral. Por exemplo, precisava de... Olha, eu queria fazer um exame com um cardiologista. O seu posto tem? Aí tem, pronto, aí eu encaminhava. Assim, ao tempo todo, a gente tem que jogar com aquilo que a ciência manda, que recomenda, e com a realidade concreta. E normalmente a realidade concreta ela não favorece. E quando a gente pensa a coisa da arte-terapia e da meditação, a vantagem é a arte-terapia, como eles não recebem muito financiamento, a arte-terapia ela tem uma sacada que você pode trabalhar com material alternativo. Por exemplo, sucata. Você pode fazer um trabalho. Argila. A gente falou da questão da agressividade. A argila ela é um material que, em alguns casos de ansiedade, ela é indicado. Você pode trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado. Aí entra aquela questão da contraindicação. E aí você, no processo, você pode unir a argila, porque às vezes o indivíduo com quadro ansioso, ele apresenta como comorbidade um quadro depressivo. E aí você pode unir a argila, com uma técnica de argila, trabalhar essa questão da agressividade e unir com um outro material que possa trabalhar a questão da depressão desse indivíduo, entendeu? E isso tudo ir adaptando. E a meditação é só você ter um espaço físico e ter um mínimo de organização. Não tem cultura, né? E não tem a cultura. Ainda tem isso.
Você imagina, você chegar a exemplo, a gente está falando até de classes sociais privilegiadas, mas chega numa classe média mesmo, média baixa, e diz que a pessoa vai para o quarto meditar. Você tem uma dificuldade de cultural também, de familiar, de sociedade. Não, e até no sentido de... Isso que você está dizendo é interessante. No caso, você está levantando já uma outra questão. Até no sentido de valorização. Eu estou implantando um trabalho numa academia de ginástica. Aí você disse, poxa, você como psicólogo, numa academia de ginástica. Eu digo, me pintou essa oportunidade. Eu estou unindo essas duas coisas numa proposta só de trabalho, que é ali na Academia Físico 10. Eu estou montando um grupo permanente que une meditação e arte-terapia. É um assunto, inclusive, que eu quero que você fale um pouco mais. Certo. Na próxima... No bloco. Na próxima entrevista que a gente vai convidar. Na próxima entrevista, pronto. Já é um outro tema. E eu queria agradecer, antes de tudo. Você está com exposição também no quarto salão da Secretaria da Mulher, não é isso? Onde é? Isso. Onde é? No Palácio? Museu Floriano Peixoto. No Museu Palácio Floriano Peixoto. Pode encontrar suas obras também lá? É isso. Eu estou com 3 obras, inclusive uma delas eu fiz em homenagem a Nícia da Silveira. Muito bem. Eclivan Marcel, psicoterapeuta, arteterapeuta. Passe lá na exposição, o quarto salão, lá no Museu Palácio Floriano Peixoto. Vai ficar até o dia 12. Certo. E dia 15 vai ter a Urbanidade, que é da Secretaria de Cultura, que eu também estou participando. Também no mesmo lugar? É. Também no Museu Floriano, Museu Palácio Floriano Peixoto. Isso. Quero agradecer bastante. Obrigado. É sempre bom tê-lo aqui, esperar uma próxima oportunidade. Vamos falar sobre esse trabalho. A gente volta, fica por aqui, na verdade. A gente agradece a você pela oportunidade, pela audiência. Até mais.